Quem foi Epicuro? O que é o hedonismo? O hedonismo é um nome, um termo guarda-chuva. Quando nós escutamos falar em hedonismo, nós estamos ouvindo uma palavra que se refere às dezenas, talvez centenas de escolas, de teorias, de propostas de vida diferentes. Desde a antiguidade clássica, há milhares de anos, vários pensadores, várias escolas filosóficas, várias teorias defendem que buscar o prazer é a finalidade da vida, é o mais importante na vida. E o conjunto das posturas, das doutrinas, das teorias que defendem posições como essa são chamadas de hedonismo. No entanto, existe muita diferença, são muitas as diferenças entre uma escola e outra, a começar pelo fato de a própria definição de prazer variar bastante de uma pessoa para outra pessoa, de uma época para outra época. O hedonista mais famoso de todos os tempos foi Epicuro. Ele fundou a escola filosófica hedonista mais influente da história. E iremos hoje falar um pouco sobre Epicuro. A filosofia de Epicuro é um hedonismo, é uma busca do prazer que pode ser bem estranha para o nosso tempo. Pode parecer muito estranha para a contemporaneidade, porque ela poderia facilmente ser confundida, a filosofia epicurista, com uma filosofia monástica. De fato, Epicuro facilmente seria confundido, para os padrões atuais, com monge, porque longe de pregar, longe de propor o prazer desenfreado, Epicuro propunha uma análise muito cuidadosa em relação aos tipos de prazeres que nós iríamos ter. O hedonismo dele poderia ser inclusive classificado como um hedonismo asceta, um hedonismo monástico, não no sentido da clausura, ao contrário, mas no sentido da prudência, da parcimônia, no sentido de buscar um equilíbrio. Bem, então o que define exatamente esse hedonismo tão moderado? A principal característica talvez seja a própria definição de felicidade. Para Epicuro, a felicidade não é definida propriamente pelos prazeres que nós conseguimos, mas sim pela ausência de perturbação, pela ausência de dor e sofrimento. Tanto pela ausência de dor física, que Epicuro chamava de aponia, como também pela ausência de sofrimento psíquico, que Epicuro chamava de ataraxia. Logo, a pessoa que tem aponia e ataraxia, ou seja, estar livre das dores e dos sofrimentos do corpo e da alma, está, por definição, em um estado de felicidade. Ato contínuo é buscar os prazeres que favorecem, promovem a manutenção desse estado, a manutenção da felicidade. E Epicuro aqui, novamente, faz uma classificação que pode parecer muito estranha para nós. Epicuro vai dizer, existem 3 grupos de prazeres. O primeiro grupo é o dos prazeres naturais e necessários. Aqui estão basicamente aqueles prazeres relacionados à conservação da vida. E esses prazeres devem ser buscados e saciados. Dentre eles, poderíamos citar o prazer de dormir, quando se sente sono, o prazer de descansar ao estar cansado, o prazer de comer ao sentir fome, o prazer de beber ao sentir sede. O segundo grupo de prazeres é o dos prazeres naturais, mas não necessários. Aqui, nesse segundo grupo, estariam prazeres como o de comer uma boa comida, beber uma boa bebida. Esse conjunto do segundo
O segundo grupo de prazeres naturais não necessários é um grupo de prazeres que já deve ser analisado com muito cuidado. Ele deve ser utilizado com muita prudência, né? E o terceiro grupo de prazeres, que é talvez o mais comum nas sociedades atuais, é o dos prazeres não naturais e não necessários. Aqui Epicuro fala que nós deveríamos fugir desses prazeres. Dentre eles estaria a busca por fama, riqueza, poder. Epicuro vai dizer que esses prazeres são ilusórios, pois se no curtíssimo prazo trazem algum benefício, no médio e longo prazo trazem mais malefício. Então, o primeiro grupo deveria ser buscado, o segundo evitado ou ao menos utilizado com prudência, e o terceiro grupo deveríamos de fato fugir. Por exemplo, a política ou as posições de poder na política estariam neste terceiro grupo de prazer. E sobre isso Epicuro vai dizer: a política ela deve ser utilizada apenas como uma utilidade. De fato, se moram muitas pessoas em uma cidade, em um país, esses devem se reunir para promover o bem comum da sua cidade, do seu país, e para tanto fazer política. Mas cada cidadão deveria envolver-se com isso apenas de forma utilitária, o mais pragmática possível, sem se apaixonar, sem se partidarizar por A ou B. E ao analisar os diversos prazeres, Epicuro recomenda que cada pessoa pense exatamente que tipo de prazer é esse e analise se vale a pena vivê-lo.